Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que estejam bem. Espero que estejam motivados para mais uma aula. Estamos aí trabalhando a disciplina Modelos de Gestão, aproveitando bastante, muito conhecimento, muitas informações sobre o modelo de gestão aí. Então, espero que vocês estejam realmente aproveitando bastante. Professor Henri Nonaka, mestre em administração, graduado em administração pela Universidade Estadual de Londrina. Uma grande satisfação poder estar aqui trabalhando essa disciplina com vocês, modelos de gestão. Já vimos muita coisa aí, né, pessoal? Trabalhamos bastante coisa aí, né? Muito conhecimento, muitas informações aí, muita coisa a gente já fez, nós já trabalhamos aí junto com vocês aí, tá certo? Trabalhamos aí a questão das funções aí do administrador, planejamento, organização, direção, controle. Trabalhamos aí diversos assuntos relacionados ao papel do gerente, né? Aos papéis gerenciais, a tomada de decisão, mudança organizacional. Trabalhamos aí algumas ferramentas de gestão, diversas ferramentas a gente buscou trabalhar também, né? Então, espero que esteja ajudando vocês bastante aí a nossa disciplina. Muito aprendizado, muito conhecimento para vocês aí, tá bom? E hoje nós vamos trabalhar aí tópicos importantes. Vamos aí no slide então. O que a gente tem hoje aí? Vocês estão vendo aí modelo de gestão, teleaula 7, estamos caminhando para o final, né pessoal? Olha aí, né? Começamos lá na teleaula 1, falando sobre a organização, falamos aí muitos aspectos sobre o gerente, começamos já faz um tempinho aí, falando de muitas coisas, já estamos na teleaula 7, vamos encerrar na próxima teleaula, mas estamos chegando ao final aí com muita coisa, tem bastante coisa ainda para passar para vocês aí, né pessoal? E nessa aula a gente vai trabalhar ferramentas de continuar aí as ferramentas de gestão. Vamos abordar a última ferramenta de gestão aí para vocês, que é o BSC, e teorias da administração. Vamos começar aí as teorias da administração. As teorias da administração que servem como base para os modelos de gestão, né? Temos teorias da administração, vocês vão ver aí um pouco aí da administração, né, dos principais teóricos sobre administração, os estudos deles sobre administração. Vocês vão perceber que esses estudos, essas teorias, servem de base para os modelos de negócios que são aplicados, modelos de gestão que são aplicados aí nas organizações, tá certo, pessoal? Ok? Então, teorias da administração, ferramentas de gestão aí para vocês. Contextualização da teleaula. Assuntos da teleaula 7, nós vamos abordar então aí o BSC, que é a última ferramenta aí de gestão, né? O BSC aí. Teorias da administração, vamos começar com a ênfase nas tarefas, né? ênfase nas tarefas diárias, na tarefa que tem que ser realizada, na tarefa que tem que ser constituída. Então, ênfase nas tarefas, são teorias que abordam a ênfase nas tarefas das pessoas, né? Teoria da administração, ênfase aqui na estrutura, nós temos aí ênfase na estrutura aqui também, né? Outras teorias aqui que abordam a ênfase na estrutura aí de uma organização. E teorias da administração com ênfase nas pessoas, né? Também aqui mais uma ênfase, né? em focar, né? Focar aí as pessoas, abordar as pessoas, trabalhar com as pessoas, ênfase nas pessoas. Então aqui a quarta parte da nossa aula de hoje aborda aí a teoria da administração com ênfase nas pessoas aí para vocês. Então olha aí quanta coisa, né, pessoal? Teoria é muito importante a gente saber, conhecer de teoria, né? Porque o que a gente vê hoje, os estudos de administração, as práticas de administração hoje vieram lá de trás. Vieram dessas teorias de administração. Esses estudos foram feitos já há muito tempo, né? Então vieram lá de trás e agora se refletem no nosso dia a dia, nas práticas aí da administração, tá? Então vamos lá trabalhar os tópicos aí, tá certo? Como sempre, começamos com uma situação ou problema, aí aparecendo na telinha para vocês aí, situação ou problema. O que a gente tem hoje então para trabalhar aí, né, pessoal? A consulta é uma empresa de consultoria, localizada na cidade de Londrina. Então, a consulta aí trabalha com consultoria empresarial, né? Oferece aí consultoria empresarial na cidade de Londrina. Características de uma empresa de consultoria. Quais são as características aí de uma empresa de consultoria? Né? Trabalhar com projetos de consultoria, oferecer assistência para as organizações, oferecer informações, né? Pesquisar o mercado, né? Trabalhar com essas questões, oferecer informações, apoio
aí para as organizações. Então é isso que a empresa de consultoria faz. Oferece soluções para as organizações, né, na sua parte de marketing, na sua parte de produção, na sua parte de RH, né, consultoria empresarial. Então trabalha dessa maneira as principais características de uma empresa de consultoria, tá? De acordo com as características, olha lá, da consulta, né? Qual seria a abordagem, ênfase de gestão mais aconselhável? O que vocês acham aí? Né? Vamos trabalhar algumas teorias aqui. Qual seria a mais indicada, vamos dizer assim, para que a consulta utilize aí no seu dia a dia? Qual seria a abordagem, a ênfase mais adequada de gestão que ela poderia se utilizar? Tá? E de que forma a consulta pode utilizar o BSC? O que é isso, professor BSC? Vamos ver daqui a pouquinho. Né? O que é o BSC e de que forma a consulta ela pode utilizar o BSC aí no seu dia a dia, ok? Nós temos aqui, antes da gente falar da ferramenta de gestão, vamos lá então, nas ferramentas de gestão, nós temos a parte 1 da nossa aula de hoje, que são as ferramentas de gestão. Nós temos aí, fechando as ferramentas, tá? O BSC aí, BSC é a tradução, né? Balanced Scorecard, Balanced Scorecard aí para vocês, tá? BSC então. O Balanced Scorecard é uma ferramenta administrativa que permite integrar e coordenar diferentes objetivos no sentido de obter sinergia entre eles. Olha que interessante aí. Então, o BSC, pessoal, ele traça objetivos. O BSC, ele traça metas. Ele coloca para você metas para você alcançar. O BSC faz isso. Olha, você precisa atingir essa meta, você precisa alcançar essa meta, nós vamos estipular tal metas para você e você tem que alcançar essas metas aí. Então, essa é a questão do BSC, basicamente é isso. O BSC vai traçar metas, né, para fazer com que as pessoas de uma organização busquem alcançar essas metas. Essas metas têm que ser alcançadas, elas têm que ser perseguidas. Então, basicamente, o BSC, o Balanced Scorecard, seria essa questão aí, tá? Agora, metas em que sentido? Professor, que tipo de metas? As metas com relação às perspectivas do BSC. O BSC aborda essas 4 principais perspectivas aqui, que é a perspectiva financeira. Nós vamos, então, o BSC vai traçar metas para a parte financeira, de uma organização. Por que financeira? Pelo seguinte, porque nós queremos a sustentabilidade financeira de uma organização, concorda comigo? A gente precisa disso. O gestor precisa da sustentabilidade financeira. Então, criamos metas para a parte financeira, na perspectiva financeira. Por exemplo, metas de aumentar o lucro. Eu tenho como meta aí, por exemplo, vamos colocar uma meta aí, aumentar em 20% o lucro da minha organização. É uma meta financeira, que eu tenho que buscar, que eu vou ter que alcançar, esses 20% de aumento aí no lucro, ok? O BSC traça também metas aí para os clientes. Vai traçar meta para cliente. Por que meta para cliente? Meta para cliente porque eu quero mais fidelidade do meu cliente. Eu quero mais um relacionamento melhor com o meu cliente. Eu quero tratá-lo melhor. Eu quero soluções para os meus clientes. Então, porque eu quero mais fidelidade, porque eu quero mais relacionamento, eu vou aí estipular metas em relação aos nossos clientes, em relação às práticas que a organização faz em relação aos seus clientes, tá? Metas, por exemplo, 40% de retorno. Eu quero que 40% das pessoas que compram, dos clientes que compram aí na minha organização, que eles retornem, 40% de retorno. É uma meta a ser alcançada, 40% de retorno aí. Dessa maneira a gente consegue mais fidelidade, porque eu vou fazer com que os meus clientes retornem a comprar aí da minha organização. Então eu vou traçar metas aí para os meus clientes, ok? Eu vou traçar metas também para os processos internos, metas aí para os processos internos, processos da minha organização. Um processo aí relacionado ao atendimento de clientes. É um processo. Como atender o cliente? O que oferecer para ele? É um processo a ser seguido. Eu vou atender, vou receber, vou mostrar o produto, eu vou colocar soluções para o meu cliente. É um processo que tem que ser respeitado. Então eu preciso de processos melhores, não é? A minha organização precisa disso, ter cada vez processos melhores, processos internos melhores. Então eu vou traçar metas aí para os processos internos, é bastante importante também aí os processos internos. Por quê? Porque eu quero, claro, melhores processos aí, tá bom? Por exemplo, aumentar em 30% a satisfação do meu cliente.
uma meta a ser alcançada, aumentar em 30% a satisfação do meu cliente. Um processo melhor de atendimento pode me trazer isso, pode me fazer alcançar, né, esse 30% de aumento aí da satisfação do meu cliente, tá certo? E também aprendizagem e crescimento organizacional, né? Mais uma perspectiva aí do BSC, aprendizagem e crescimento organizacional, né? Aprendizagem das pessoas, as pessoas têm que aprender mais, né? Por que eu vou traçar metas para aprendizagem e crescimento? Né? Porque eu quero que as pessoas aprendam mais, né? Eu quero que elas tenham mais conhecimento, eu quero que elas aprendam mais, né? Então eu vou traçar metas aí, por exemplo, todos os vendedores até tal data precisam estar treinados com novas técnicas de vendas, né? Vão aprender novas técnicas de vendas. Então, eu realizando isso, traçando metas aí para aprendizagem, eu vou conseguir alcançar os meus objetivos. Então, perceberam? O BSC faz isso. Ele vai traçar metas financeiras, clientes, processos internos, aprendizagem e crescimento organizacional, tá? E para traçar metas também, elas podem estar, a gente pode auxiliar o BSC aí, o BSC pode auxiliar o planejamento estratégico, né? Porque no planejamento estratégico, a gente não vai traçar metas, né? Objetivos, aí para a nossa organização, então o BSC pode ajudar nisso. Eu vou traçar metas lá no BSC que estão interligadas no planejamento estratégico, né? Então é essa questão que o BSC pode ajudar aí também pode nos ajudar aí, tá? E o BSC tem um aspecto muito interessante pelo seguinte, que essas perspectivas, pessoal, elas estão interligadas, né? Está interligada, financeira com cliente, processo interno, aprendizagem. Então não é à toa que se estipulou essas perspectivas. Está tudo interligado. Vou mostrar aqui para vocês, olha só. Se há uma aprendizagem, né, se ocorre uma aprendizagem aqui das pessoas, por exemplo, mais técnicas de vendas, os vendedores aprendem, têm mais conhecimento, o que vai acontecer? Eu terei processos internos melhores, concorda comigo? Vou ter um processo melhor de atendimento, concordo? Mais aprendizado, melhores processos internos. Se eu melhorar os meus processos internos, o que vai acontecer? Eu terei clientes mais satisfeitos, né? Vou ter um cliente, a satisfação do meu cliente vai aumentar. Ele vai ficar mais satisfeito aí com a minha, né? Vai ficar mais satisfeito com a minha organização, vou ter clientes mais satisfeitos. Clientes mais satisfeitos vão gastar mais, vão comprar mais. Isso vai afetar o quê? Vai afetar a minha parte financeira, né? Vou conseguir atingir as minhas metas na parte financeira. Então perceberam que está tudo interligado? Eu não posso esquecer de nenhuma perspectiva. Porque se não há aprendizagem, não vai haver processo interno melhor, não vai haver cliente satisfeito e não vai haver parte financeira, né? Então, se eu esquecer de alguma perspectiva, né, ficou ruim a situação aí. Então é necessário, né, que eu busque. Por isso que é importante o BSC, ele vai traçar metas aí e vai fazer com que as pessoas vão realmente trabalhar, vão precisar se esforçar, vão precisar persistir no alcance dessas metas, porque é muito importante aí para a organização, porque está tudo interligado. Se a área lá não faz o seu trabalho de forma adequada, eu não vou conseguir atingir a minha meta. Tá? Então é muito importante essa questão aí, essas perspectivas que o BSC realiza. O BSC vai traçar metas, você vai ter que alcançar essas metas aí para que os objetivos possam ser alcançados da melhor forma possível, tá certo? E o BSC a gente pode usar no controle, né? Na função lá do administrador, controle, a gente pode buscar essa ferramenta BSC para poder auxiliar no controle. O controle, controlar as metas, controlar os resultados, os indicadores de uma organização. Então a gente traz essa ferramenta BSC para ajudar aí no controle da melhor forma possível, tá certo? Ok, continuando, então vamos lá agora para a parte 2, teorias da administração, né? Nós temos aí as teorias da administração, ênfase nas tarefas, né? Teorias da administração aí, ênfase nas tarefas. Olha aí, o que é isso, professor? ênfase nas tarefas. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos estudar, né? É o seguinte, nós vamos abordar a partir de agora, pessoal, algumas teorias da administração, né? Algumas principais teorias, né? As que são mais popularmente conhecidas aí, algumas teorias da administração, tá? Por que a gente vai tratar de teorias agora, professor? Pelo seguinte, a nossa disciplina é modelo de gestão, não é verdade? O modelo de gestão, o que é, pessoal? O modelo de gestão é um modelo que eu vou aplicar na minha organização para conseguir uma gestão melhor, né? Isso é o modelo de gestão. É um modelo que eu vou aplicar na minha organização para ter um resultado melhor,
para ter um desempenho melhor. Né? Então, qual modelo eu vou aplicar na minha organização para conseguir essa gestão melhor aí, tá? É como se fosse um molde. Né? A pessoa que faz a roupa lá, ela tem um molde, não é? O molde, coloca o molde no tecido, corta o tecido, tem a roupa lá. Então, o modelo de gestão é mais ou menos isso. É um molde que eu coloco, o molde que eu coloco, né, na minha organização para poder trabalhar a gestão da minha organização, tá? Então, gente, vocês vão perceber que o modelo de gestão, ele é baseado em uma teoria. Ele bebe de uma teoria. Ele busca referência em uma teoria. Por isso é importante a gente trabalhar essas teorias da administração. Né? De onde veio o que a gente pratica hoje na administração? De onde veio isso? Por que hoje aí nós temos a área de marketing, a área de produção? Por que está dividido certinho lá? Né? Tudo veio lá, né? Desse desenvolvimento dos estudos da administração, das teorias da administração, ok? A primeira ênfase, então, ênfase nas tarefas, tá? Vamos dizer assim, quando começou os estudos, né? Aí, principalmente os estudos dos teóricos da administração, tem a ênfase nas tarefas, né? Iniciou-se aí com a administração científica, tá, pessoal? Então, a ênfase nas tarefas aí representa a preocupação com as operações e tarefas a serem realizadas pelas pessoas que trabalham na organização. Tá? Então, temos aí a administração científica aí, né? Temos aí Frederick Taylor, tá? Vocês vão ouvir falar muito de Frederick Taylor aí. No início do século XX, tá? A administração científica, tá? O que pregava a administração científica? Ela buscava aí desperdício, atacar o desperdício. Havia-se muito desperdício lá no início do século XX, né? As organizações tinham muito desperdício. Então, para atacar aí o desperdício, né? Para atacar o desperdício, a gente tinha aí a administração científica. E também a administração científica visava o quê? Buscar aí resolver a questão da improvisação, né? Acontecia muita improvisação. As pessoas não sabiam muito o que realizar. As coisas eram muito improvisadas, né? Eram muito improvisadas ali. Então, do que se fazia, porque as pessoas não sabiam muito o que tinha que ser feito no dia a dia, né? Quais eram as suas atribuições, por exemplo. Então, tinha muita improvisação. Então, as duas questões que a administração científica buscava atacar, né? Atacar o desperdício e a improvisação, tá? Na administração científica, a gente tem aí o estudo dos tempos e movimentos, né? Tem lá o estudo dos tempos e movimentos. Foi um estudo que foi realizado aí, né? Estudo dos tempos e movimentos, buscando aí um método de trabalho. O estudo dos tempos e movimentos. Não se sabia antes desses estudos, não se sabia quanto seria a produção diária, por exemplo. Quanto a gente pode produzir bem no nosso dia a dia? Não tinha-se isso estudado. Quanto dá para se produzir? Qual a nossa produção? Então veio aí, né, esse estudo aí dos tempos e movimentos, onde buscou realizar o quê? Buscar estudar os tempos e movimentos. Quanto tempo eu vou levar para fazer essa atividade? Para fazer uma bolsa lá. Quanto tempo eu levo lá para fazer a parte, né, do tecido da bolsa, para encaixar lá, né? Quanto tempo eu vou levar para fazer a alça da bolsa? Quanto tempo eu vou levar para fazer lá o zíper, né? O zíper da bolsa, para colocar o zíper na bolsa lá, né? Então, tudo isso foi estudado, foi cronometrado, tempos e movimentos, né? Foi lá cronometrado para ver quanto tempo que a pessoa demoraria para fazer cada atividade, né? Para realizar lá, constituir a bolsa lá, né? Isso era a questão que era realizada nesses estudos aí com relação a isso aí. E também com relação ali o melhor movimento. Qual que era o melhor movimento que o operador tinha que fazer para fazer a bolsa? Bom, para ele pegar o tecido tem que fazer esse movimento. Para encaixar a alça na bolsa, né, tem que fazer esse movimento. O melhor movimento para quê? Para ter menos tempo de produção. Para se conseguisse menos tempo de produção. O melhor movimento, né, que economizaria esforço. Então, foi estudado tudo isso. Qual é o melhor movimento para se ter uma economia de esforço? E, consequentemente, que ele pudesse produzir mais no seu dia a dia. Tá? Então, buscou-se realizar isso. Atacar o desperdício de tempo, por exemplo, e buscar também a questão de se evitar a improvisação. Né? Antes era tudo mais improvisado. Né? Com esses estudos, tempos e movimentos, deixou-se essa improvisação, cada um sabia a sua atividade. Bom, eu tenho que fazer isso, a alça é assim, o tecido da bolsa é assim, né? Então, teve o estudo dos tempos e movimentos aí na administração científica aí, tá certo?
E temos aí como um seguidor, né? Seguidor desses estudos de Frederick Taylor, o seguidor Henry Ford, né? Dos carros aí, Henry Ford, né? Também Henry Ford, que estudou aí, que é um seguidor dos estudos de Frederick Taylor, que popularizou a linha de produção. O que é a linha de produção? A linha de produção é uma linha, para quem não conhece, né? Uma fábrica, por exemplo, você tem a linha de produção, onde fica ali o produto passando na frente dos operadores, das pessoas que trabalham na linha de produção, e as pessoas vão montando o produto, né? Vão lá encaixando a parte da panela, por exemplo, né? Então lá fica o dia inteiro colocando a alça, né? O cabo da panela. Fica lá, aquele que trabalha na linha fica lá o dia inteiro fazendo aquele serviço, colocando lá, né? O cabo na panela. O que você consegue com isso? Você consegue a especialização do trabalho. As pessoas ficam mais especializadas. Porque ele faz o dia inteiro aquilo, na linha de produção, ele fica especialista em colocar cabo na panela. Né? Então ele se especializa. Ele fica cada vez melhor, cada vez mais rápido. Né? E a linha de produção, então, vai seguindo o seu caminho, né? E até o final, o produto final lá, a panela no final sai, porque todos fizeram o seu trabalho durante o decorrer da linha de produção. Tá? Então, a administração científica, as principais ideias são essas aí, né? Estudo dos tempos e movimentos. Você estudar o tempo, o movimento, para você saber aí a questão da sua produtividade, né? A questão de você atacar o desperdício, atacar a improvisação. E aí tem lá, né, Henry Ford, né, na linha de produção, tá certo? Ok, então vamos continuar essa ênfase nas tarefas. Estamos enfatizando, né? Enfocando as tarefas, tá certo? O foco é tarefa aqui. A tarefa tem que ser realizada da melhor forma possível, né? Continuando aí, nós temos aí, ó, parte 3, teorias da administração, ênfase na estrutura. Ah, ênfase na estrutura aí. Outra ênfase agora a ênfase é a estrutura, tá? A ênfase na estrutura, nós temos aí a teoria clássica, né? Ênfase na estrutura. Qual que era a ideia? A ideia era padronizar e proporcionar aí regras genéricas de aplicação, como uma espécie de receituário para lidar com todos os assuntos administrativos, né? Então, nós temos aí a teoria clássica, tá? Teoria clássica, ênfase na estrutura, né? Que estrutura, professor? Temos aí Henry Fayol. Fayol, vocês vão ouvir também falar muito de Henry Fayol, tá? Fayol, ele olhou a organização e pensou no seguinte: estou enxergando uma estrutura aqui, né? Uma estrutura, né? Henry Fayol olhou, viu lá, uma estrutura, lá em 1916, mais ou menos, 1916, tá, pessoal? Teoria clássica aí. Ele olhou lá para a organização, estou vendo uma estrutura aqui. Mas que estrutura? Com partes, né? Uma rede interna, que é constituída por partes que se relacionam entre si para entregar um objetivo, né? Então, a organização é uma estrutura, né? Formada por uma estrutura, uma rede interna, aí que se relaciona entre si, tem partes que se relacionam entre si para entregar objetivos aí, tá? Então, Fayol propôs o seguinte, que a organização tem 6 funções básicas, essas partes, 6 funções básicas. Você já conhece um pouco disso aí. Tem a parte financeira, ele propôs para cuidar lá da parte financeira, né? Técnica, para cuidar da parte da produção, técnica, né? Comercial, cuidar da parte de vendas, vender lá o produto. Contábil, contabilidade. Segurança e administrativa. Tem a parte administrativa, né? Que ele fala que a administrativa, ela, né, administra essas outras 6 funções básicas de uma organização. Administra financeira, técnica, comercial, contábil e segurança. A administrativa é que coordena essas outras funções aí, tá? Então nós temos essas... Fayol propôs essas 6 funções. Ele olhou lá para a organização e viu o seguinte: olha lá, uma estrutura organização. Tem essas partes aqui que trabalham em conjunto, financeira, técnica. E ele fala o seguinte também, que a parte administrativa tem lá as suas funções também. Dentro da administrativa, tem lá suas funções. A função de previsão, a função de organização, a função de comando, a função de coordenação e a função de controle. Vocês já conhecem isso, né, pessoal? Então, o que eu falei para vocês das funções do administrador, veio de onde? Veio aí dessa ênfase na estrutura, dos estudos de Fayol,
que ele olhou lá, observou a organização e viu essas partes aí de uma organização, né? A administrativa, com a parte administrativa que tem as funções de previsão, né? Que seria planejamento, organização nós já conhecemos, comando e coordenação, que hoje seria direção, e controle aí, tá? Então olha aí a teoria clássica aí, ênfase na estrutura para vocês aí tranquilamente, tá certo? E nós temos também a teoria da burocracia, ainda com ênfase na estrutura, a gente tem a teoria da burocracia, tá? Burocracia, representante Weber, né? Max Weber. Para Weber, a burocracia é a organização racional e eficiente por excelência, teoria da burocracia. Max Weber, um sociólogo alemão, 1947 aproximadamente, 1947, teoria da burocracia. Basicamente, a teoria da burocracia, ela prega o seguinte, ela prega 3 pilares aí. Ela prega ordem, né? Ordem, ela prega disciplina e ela prega previsibilidade. É previsível, previsibilidade. O que é isso? Ordem, né? As atividades têm que ter uma ordem para ser cumpridas. Atividades né, tem que ser realizadas, tem que cumprir uma ordem. Tem que ter uma ordem. Primeiro faz isso, depois faz aquilo, depois faz essa outra atividade. Tem uma ordem a ser respeitada. Tem também disciplina. Eu tenho que cumprir regras. A regra foi colocada, é essa regra aí. Eu tenho que cumprir essa regra. É disciplina, cumprimento de regras aí. Tá certo? E tem previsibilidade também. Se eu tenho ordem nas atividades, tem que seguir uma certa ordem. E se há disciplina, né, no cumprimento dessas atividades, eu consigo o quê? Prever o que vai acontecer, concorda comigo? Se eu sei lá a ordem das atividades, né, se eu sei lá que tem regras de disciplina, se todo mundo fizer a sua parte, cumprir a sua parte, eu já sei o que vai ser entregue. Há uma previsibilidade, né? Existe essa previsibilidade. Né? Então é isso que a burocracia prega, né? Ordem, disciplina e previsibilidade aí. Vamos pensar, por exemplo, numa prefeitura, né, pessoal? Você chega na prefeitura, você vai lá, vai fazer um protocolo, né? Vai buscar lá fazer um protocolo. Tem as atividades de protocolo, né? Tem as fases que tem que ser cumpridas para você conseguir lá o protocolo, né? Protocolar lá, né? Tem as fases, tem que fazer isso. Tem uma ordem, não é? As atividades têm que seguir uma ordem para alcançar lá o protocolo, não é verdade? Tem que ser cumpridas com ordem lá essas atividades. Tem que ter disciplina também, né? Quem vai lá realizar o protocolo tem que ter disciplina, tem que cumprir regras, né? Para fazer o protocolo tem que cumprir essa regra. Já está, né, previsto isso. Se ele tiver ordem, se ele tiver disciplina, vai haver previsibilidade. A gente já sabe que vai ser entregue, né? Que as atividades de protocolo vão ser realizadas da melhor forma possível, porque ela já foi pensada, anteriormente como tem que ser realizado tudo, como tem que ser, né, realizado da melhor forma possível. Né? Então, a teoria da burocracia, ela prega isso. Max Weber, né? Teoria da burocracia, prega justamente essas questões aí, teoria da burocracia, que também a ênfase na estrutura, ainda com ênfase na estrutura, né? Na estrutura aí, observando a organização como uma estrutura aí, ok? Tranquilo, então, continuando, nós temos a parte 4 agora, teorias da administração aí, ênfase nas pessoas, né? Nós temos aí ênfase nas pessoas agora. ênfase nas pessoas. A gente pode dizer que, de uma certa forma, as teorias lá de administração científica, né, a teoria clássica, a burocracia, talvez tenham se esquecido um pouco de se pensar nas pessoas. Onde estão as pessoas aí? Né? O papel das pessoas, a figura, né? As pessoas, as pessoas em si, ou se importar com as pessoas em si. Então, né, a científica aborda mais as tarefas, estrutura é a estrutura de uma organização. Então, faltava um pouco se pensar nas pessoas. Então, veio então a teoria das relações humanas. Né? Nós temos aí a teoria das relações humanas, né, ênfase nas pessoas. Reflete uma forte preocupação com os indivíduos dentro da organização. Né? Então, começou-se a se pensar em pessoas. E o principal representante das relações humanas, Elton Mayo. Tá? Elton Mayo é o principal representante aí. O início, né, dessa teoria de relações humanas, o evento talvez mais importante da teoria de relações humanas foi a experiência de Hawthorne. Tá? Experiência de Hawthorne. Olha lá. Né? Alguns pesquisadores lá de Harvard,
lá em 1927, mais ou menos, eles fizeram uma experiência, tá? Na fábrica Western Electric, que trabalhava com sistemas telefônicos, tá? O pessoal lá, os pesquisadores, fizeram lá uma experiência, lá nessa fábrica. Eles queriam observar o que é que, por exemplo, motiva lá o colaborador, né? Vamos alterar algumas questões do ambiente, vamos ver o que acontece lá com o nosso colaborador. Então eles fizeram uma experiência. Eles colocaram algumas pessoas lá, numa sala, né, para trabalhar, tá? Começaram a trabalhar lá, né, nessa fábrica lá, que trabalhava com sistema telefônico, peças para sistema telefônico, né? Aí, trabalhando lá no dia a dia, o que o pessoal fez, os pesquisadores? Eles aumentaram a luz, a iluminação do local. Aumentou a luz, o pessoal aumentou a produção. Trabalharam mais, produziam mais, trabalharam mais. Aumentou a luz, aumentava mais a produção. Aí o pessoal, pesquisador, fez o seguinte, abaixou a luz, né? Abaixa a luz. O que aconteceu? Aumentou mais a produção. Olha lá que coisa curiosa. Aumentou a produção, diminuiu a luz, aumentou a produção. Aí o pessoal ficou, nossa, olha lá, né? Então a luz, né, talvez não seja tão importante, talvez motivador, alguma coisa nesse sentido. Aí o que eles fizeram? Deram benefícios pro pessoal. Deu benefício, né? Deu lá intervalo, deu lanche pro pessoal. Produção aumentou. Que legal, a produção aumentou. Será que é benefício? Aí o que aconteceu depois? Tiraram os benefícios. Tirou o benefício. Incrível, a produção aumentou ainda mais. Aí o pessoal ficou, achou estranho. Chamaram quem? Elton Maio para tentar entender essa situação aí. O que está acontecendo? Por que quando a gente, né, coloca a iluminação, diminui a iluminação, aumenta cada vez mais? Aí Elton Maio, né, fez lá os seus estudos, entrevistas com o pessoal. Aí Elton Maio observou o seguinte, observou que ali dentro tinha o quê? Uma relação entre as pessoas. As pessoas faziam parte de um grupo, elas pensavam umas nas outras, elas se importavam umas com as outras, né? Elas perceberam que estavam sendo, por exemplo, observadas, né? Então, e trabalhavam ali, né? Havia uma relação entre as pessoas, né? Estamos juntos nessa situação, né? Havia uma formação de grupos, havia um relacionamento, um vínculo entre as pessoas. Então, de uma certa forma, talvez esses vínculos, esses relacionamentos, né, entre eles, faziam com que a produtividade aumentava ainda mais cada vez que era, né, modificada alguma coisa no ambiente. Então, perceberam o quê? Né, que o que motivava as pessoas naquele instante, talvez não era tanto as questões ambientais, iluminação, benefícios, mas a questão do quê? Do vínculo que eles tinham uns com os outros. Né? Estamos juntos nessa, vamos, né, fazer o melhor. Então, é essa questão que aborda. Aí começou-se a estudar as relações humanas. Né? Começou-se a ver que o papel humano, as pessoas, tinha uma grande importância. Aí, né, era importante se pensar nas pessoas da melhor forma possível. Né? A teoria de relações humanas aí que nós temos aí, tá certo? E temos também a teoria comportamental. Né? Olha lá no slide. Então, também a teoria comportamental, que são outros estudos, né? Que abordam aí a questão do comportamento individual, cedeu espaço ao comportamento grupal e, posteriormente, ao comportamento organizacional. Né? Então, a questão da teoria comportamental aborda a questão do comportamento organizacional, né? O comportamento aí do colaborador perante sua organização, né? No sentido aí de como é que ele se comporta aí, na sua organização. Tá? Daí nós temos aí, então, novos conceitos sobre motivação, liderança, comunicação, grupos, comportamento organizacional, né? Então nós temos ali diversas questões que abordam a teoria comportamental, né? O comportamento dos colaboradores diante de sua organização, né? Como é que ele se comporta, né? Quais são as questões que envolvem isso. Então outros estudos sobre motivação, liderança, comunicação, grupos, comportamento organizacional são abordados aí pela teoria comportamental, também se pensando nas pessoas aí, tá certo? Ok, então ênfase nas pessoas, mais uma teoria que a gente abordou aí para vocês. Perceberam, né? ênfase nas tarefas, ênfase na estrutura, agora ênfase nas pessoas. Pensar nas pessoas da melhor forma possível aí que nós temos aí, certo? Agora, a resolução da situação-problema. Lembram da nossa situação-problema? Consultoria, olha lá. Resolver, então, vamos resolver. É interessante que a empresa de consultoria tenha uma abordagem de gestão, o que vocês acham? Voltada a ênfase nas pessoas. Por que ênfase nas pessoas? Pelo seguinte, uma consultoria empresarial, né, ela é formada
de quê? De pessoas, não é verdade? E olha como o conhecimento dessas pessoas é importante para essa empresa de consultoria. Não é importante esse conhecimento das pessoas, dos consultores? Isso é importante, isso é muito importante para essa empresa de consultoria, o conhecimento deles. Né? Então eu tenho que valorizar as pessoas, né? Porque se um consultor ele vai para o meu concorrente, para uma outra consultoria, o que vai acontecer? Ele vai levar o conhecimento com ele. O seu conhecimento empresarial ele vai levar com ele. Não vai ficar para mim, não é verdade? Na minha empresa de consultoria. Então é importante se trabalhar melhor o conhecimento das pessoas, pensar nas pessoas, né, dos consultores, porque são eles, o produto dessa empresa de consultoria é o quê? O produto é o conhecimento dos consultores, não é? Para resolver os problemas ali, as situações dos meus clientes, das minhas empresas, de outras organizações aí que a gente vai atender. Então é importante o quê? Talvez nesse sentido, buscar aí uma ênfase voltada nas pessoas, trabalhar as pessoas, valorizar o conhecimento dos meus consultores, trabalhar da melhor forma os consultores para que eles possam entregar resultados cada vez melhores aí para os meus clientes, tá? E também a utilização do BSC pela empresa de consultoria. Como é que a gente pode usar o BSC? Essa consultoria pode usar o BSC, não é verdade? Usa lá o BSC para traçar suas metas, né? Suas metas lá de clientes, financeira, aprendizado, processos internos. A própria consultoria pode traçar para ela, né, metas, né? Trabalhar com o BSC da melhor forma possível, não é verdade? E também trabalhar o BSC com os seus clientes da consultoria, né? Propor o BSC para os seus clientes também, né, que trabalha na questão do controle aí, né? Então trabalha lá com os clientes, oferece para os clientes o BSC também, tá? Então essa é a resolução aí, né, que nós temos ali para essa problemática dessa consultoria aí, né, que nós temos aí para poder trabalhar da melhor forma possível, tá certo? Ok, então continuando, nós temos aí no próximo slide, a gente tem um encerramento, né? Vamos encerrar então, pessoal, trabalhar o encerramento aí da nossa teleaula de hoje, né? A gente tem um encerramento aí. Assuntos tratados. O que a gente trabalhou hoje, pessoal? Trabalhamos o BSC, uma ferramenta de gestão, BSC, que atua no controle, né? Teorias de administração, ênfase nas tarefas, administração científica, tempos e movimentos, ênfase na estrutura, Fayol viu lá a organização como uma estrutura, né? Trabalhamos aí pontos importantes, né? Clássica, a burocrática, né? ênfase na estrutura, e teoria de administração, ênfase nas pessoas, tá certo? Né? Então, lá, relações humanas, né? Que nós temos ali como se fosse pensar, mas mais nas pessoas. A experiência aí de Hawthorne mostrou que havia um vínculo, né? Que havia um se importava com o outro, havia esse vínculo aí. Então, por isso que a produção aumentava cada vez mais entre eles aí, tá? E a dica final que a gente deixa para vocês, sempre deixo uma dica para vocês aí, a partir do que nós vimos aí na nossa aula de hoje, né? A dica para vocês é o seguinte: verifique sempre seu desempenho, né? Verifique sempre seu desempenho. Será que eu estou indo bem? Faça esse tipo de controle, né? Que nem o BSC faz para avaliar o desempenho de uma organização, né? Para monitorar o desempenho de uma organização. Avalie o seu desempenho, né? Verifique os seus resultados. Será que eu consegui o que eu queria? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu tenho que, né? Será que minha vida está legal? Né? Será que o meu emprego está legal? Talvez não seria uma hora de mudar, fazer alguma outra atividade para me trazer mais satisfação, para fazer alguma coisa diferente. Para você mudar de atividade, você tem que trabalhar para isso. Você tem que fazer lá, nós vamos para o planejamento. Tem que se planejar, de repente, ter uma outra atividade. Mas fazer sempre esse monitoramento, fazer sempre essa reflexão, né? Para que você possa ficar mais satisfeito cada vez mais. Então, verifique sempre seu desempenho, né? Como é que eu estou? Será que eu estou entregando melhor para onde eu trabalho? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo as coisas de forma adequada, de forma correta, no sentido aí, no desenrolar da minha vida, né? Será que eu estou tomando as decisões corretas? Né? Será que eu estou no emprego certo? Será que eu estou no caminho certo? Então, verifique sempre seu desempenho e seus indicadores, né? O que você tem aí, os seus resultados, né? Verifique sempre isso. Verifique sempre o que você tem, o que você alcança, para ver se você está sempre no caminho certo aí, tá?
Então, essa dica que eu deixo para vocês, encerramos a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham aproveitado. A aula que vem, vamos continuar algumas teorias aí para vocês, espero que vocês aproveitem bastante aí, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção de todos, até a próxima teleaula, até mais, tchau!